De lives, mais uma vez aí, uma live muito importante, de grande aprendizado. Estamos trazendo todos os dias pessoas de muita qualidade, pessoas que vivenciam o futebol na prática. E essa é uma grande oportunidade de estar aqui com o nosso convidado de hoje, que vai ser o Gabriel Bussi. Ele que é técnico do Sub-17 do Avaí e instrutor da CBF Academy na formação de treinadores. Então é uma grande oportunidade que nós vamos ter para conhecer e para aprender como é a formação ideal, qual é a formação ideal do treinador brasileiro. Então essa é uma grande oportunidade. A gente vem trazendo aqui ao longo da semana, ao longo dessa quarentena, grandes profissionais. A gente tem trazido atletas, grandes profissionais do futebol, treinadores, gestores, coordenadores, pessoas que vivenciam na prática. Ontem tivemos uma live muito bom com o José Boto, né? E eu queria aproveitar e perguntar para vocês como é que tá aí o áudio, como é que tá a imagem, tá tudo legal, a gente consegue me ouvir bem? Vamos nessa noite trazer aqui um convidado muito importante, porque ele faz parte da CBF Academy, onde ele que faz parte do treinamento e do desenvolvimento de novos treinadores. Então quero desejar uma boa noite para vocês, pedir a vocês que usem esse aviãozinho aqui, ó, e convide o máximo de pessoas possível. Eu já quero dizer para você o seguinte, que ao final da live, se você ficar até o final, a gente vai ter uma surpresa, tá? Uma surpresa muito boa, importantíssimo, né? Que o Gabriel ele vai disponibilizar para todos que estarão aqui na nossa live até o final, tá? Essa live ela vai durar 55 minutos e eu gostaria da presença de todos vocês, mandando a sua pergunta, fazendo o seu comentário, porque a gente vai falar sobre a formação do treinador brasileiro. A gente falou da formação do atleta, a gente falou da metodologia de formação do atleta, mas a gente não tocou aqui num assunto muito importante, que é a formação do treinador brasileiro. Como deve ser? Qual é a formação ideal? De que forma o treinador ele pode absorver conteúdos que vai facilitar na sua formação pessoal e no desenvolvimento dos seus atletas enquanto formador, né, de talentos. Então isso a gente vai conversar aqui com o Gabriel e com certeza será uma oportunidade incrível, porque o Gabriel ele tem muita experiência nesse sentido e está aqui para nos ensinar, está aqui para disponibilizar do seu conhecimento, da sua experiência para todos nós. Então galera, por favor, convide o máximo de pessoas, e você que faz parte do meu grupo de WhatsApp, o meu jogo mudou, eu quero ver o sinal de vocês aí, quero saber quem é que está online, tá? Vamos fazer, mais uma vez eu falo, esse momento de grande aprendizado e nessa hora a gente precisa convidar o máximo de pessoas possível. Para mim, tem sido uma experiência muito boa, de muito aprendizado, porque eu, conversando com esses grandes profissionais, a minha mente e a minha cabeça ela mudou sobre muitos aspectos. Muita coisa que eu achava que era de um jeito, hoje eu percebo que é diferente. Agora à tarde eu participei de uma live com a Ibercup e eu estive com o treinador, né, do Anderlecht da Bélgica, onde a gente falou sobre a metodologia de iniciação esportiva na Bélgica. E quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente ouve dos profissionais que atuam no futebol no dia a dia, tá? A gente percebe que os aspectos mentais eles não podem ser negligenciados. Agora, você precisa entender, você precisa conhecer como funciona a mente humana para que você possa potencializar os resultados através dela, né? Então, quero mandar um abraço aqui para o Airis Antônio e o Raimundo, né, que está aí botando aí o meu jogo mudou. É um grupo de WhatsApp, se você não está participando agora, vai lá no link que está disponível na minha bio e começa a participar. Ali a gente vem falando de futebol. Vai ter um treinamento incrível, onde eu vou falar sobre treinamento mental, um pouco sobre coach esportivo, a gente vai falar sobre perfil comportamental e como potencializar essa ferramenta no desenvolvimento do seu atleta.
Então isso é muito importante. Enquanto o nosso amigo ele está se preparando para poder vir para a nossa live, a gente vai batendo esse papo e vai conversando. E você pode aproveitar nesse momento e mandar a sua pergunta para mim. A sua pergunta que eu posso responder nesse momento, tá? Porque a gente sabe, a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento de quarentena, e que a gente ainda não tem noção do que é que vai acontecer, de quanto nós vamos voltar a trabalhar, quanto nós vamos voltar à nossa rotina, né? Rotina de treinamento, rotina de trabalho. Todos os meus atendimentos têm sido atendimentos online. Eu não estou tendo nenhum atendimento presencial durante esse período. E tudo isso vai impactando, né? E vai mudando muita coisa. Ontem a gente trouxe o observador técnico, na verdade, o Head Scout do Shakhtar Donetsk. Então foi uma oportunidade muito boa, porque esse cara vivenciou 11 anos no Benfica. Ele foi responsável por grandes contratações de brasileiros que foram para a Europa e tiveram bons resultados. E agora no Shakhtar ele falou sobre o modelo, né? O modelo do Shakhtar que favorece a entrada dos brasileiros. Então, o nosso amigo Gabriel já está aí presente. Vou convidá-lo. Gostaria que vocês recebessem com muito entusiasmo, que você também convidasse o maior número de pessoas para que de aprender nesta hora, de conhecer um pouco mais do trabalho do Gabriel e, sobretudo, as informações e as suas experiências, né? Aí, seja como instrutor da CBF, seja como treinador no Sub-17 do Avaí. Né? É muito bom a gente aprender com a experiência dos outros. Né? Então a gente conversou aqui com o atleta e ele falou, Wellington, existem 3 formas de aprender. Um é através do conhecimento, outro é através das minhas experiências e outra é através das experiências do outro. Então a gente está tendo essa oportunidade, né, de um ponto de reflexão e entender, né, o que pensam esses profissionais, como eles são diferenciados no seu trabalho, de que forma eles são relevantes no dia a dia, né, no processo de formação desses atletas. Então, galera, vai fazendo um sinal aí como é que está o nosso áudio, como é que está o nosso vídeo, para que a gente possa estar acompanhando, tá? Tá aguardando aqui o nosso amigo Gabriel ele se conectar para que a gente já comece aí desenvolvendo essa noite um grande aprendizado. E como eu te falei, você pode mandar sua pergunta. Quero mandar um abraço aí ao Gabriel Camardelli, ao Ricardo, ao Rodrigo Santana, esse grande treinador. Um abração, Rodrigo, ao Rafael Paiva. Se você puder dizer de onde você é, o que você faz no futebol, qual clube que você atua, é muito legal, porque eu quero desejar saudar a você que está chegando aí para a nossa live, né? Eu acho que o Gabriel ainda está com uma dificuldade lá de conexão, mas logo a gente já vai resolver. Vamos dando continuidade. Se vocês quiserem, pode mandar aí uma pergunta e eu vou estar respondendo. Então, sobre o treinamento que eu falei, a aula que a gente vai dar de treinamento mental, lá também eu estou preparando uma grande surpresa, tá? Como uma forma que eu estou preparando para poder ajudar as pessoas. Porque aqui a gente tem tocado em alguns temas que talvez você imagine assim, poxa, eu sei o que eu acho que é importante, mas eu preciso me aprofundar sobre isso. Então, o que eu vou passar, claro, que de uma forma, de uma linguagem bem adaptada, é resultado desses 5 últimos anos de estudo, né? Mais de 40 mil reais investidos em treinamentos, em viagens, em imersões, em leituras, né? Eu tenho um desafio que eu estou lendo bastante, tenho estudado, tenho produzido algumas coisas. Produzi agora como trabalho de conclusão do meu curso, né, uma especialização que eu fiz, um MBA em Executive um Executive Coach, que foi a metodologia do coach como uma ferramenta para o despertar da consciência dos atletas de base. Então, isso eu ouvi muitos coordenadores, ouvi muitos atletas, ouvi muitos treinadores, e eu vejo o quanto a necessidade da gente despertar cada vez mais cedo esses atletas para que eles se tornem autorresponsáveis e autogestores da sua carreira, tá? O Robson está dizendo aí, vamos estar juntos sábado, a gente vai falar sobre treinamento mental, sobre desenvolvimento humano, sobre muita coisa.
Gabriel Bussen, seja bem-vindo à nossa maratona de lives. Para a gente é uma honra muito grande. Quero dizer para você que foi a pedido de muitas pessoas, né, que eu consegui chegar até você e olhar ali um pouco do seu trabalho e fazer esse convite para que a gente pudesse ter essa oportunidade de aprender, né, daquele que tem ajudado na formação de grandes de treinadores. E, meu amigo, eu trabalho com a Ibercup e eu não sabia, cara, que a gente estava lá tão próximo esse ano, em janeiro. Você estava lá também na competição? Exatamente. Olha aí, cara. Estava nosso Já era o campeão da prata. campeão da prata. A gente está com um pouco de dificuldade no seu áudio, Rodrigo. Acho que agora ficou melhor. Né? Ficou melhor. Nós fomos campeão da Série Prata lá da Ibercup. Nós tivemos viu? E eu só aproveitando aí para pedir desculpa aí pela demora. Eu estava numa ligação com um jornalista aí da Globo que estava para fechar com a gente no curso aqui. E aí eu estava resolvendo algumas coisas com ele, por isso que eu acabei me atrasando aqui, viu? Eu peço desculpa para ti e para os nossos participantes aí junto. Maravilha, cara. Então, pude ver que você tá estourado aí, cara. Mas isso é bom. O conhecimento, nesse momento, né, a gente é uma forma que a gente tem de ajudar, de colaborar, compartilhar um pouco daquilo que a gente tem estudado, daquilo que a gente tem aprendido, das nossas experiências, né? Se eu soubesse, cara, eu já tinha bebido dessa fonte lá, porque você estava no mesmo hotel ali do Sesc? Não, mas as palestras eram no hotel do Sesc. O Sesc Os jogos eram... né? É verdade. No hotel no centro. No centro. Então, é porque eu acabo dando mais atenção à gurizada de iniciação, mas o Avaí, ele tem um cantinho muito legal no meu coração, porque Diogo é um cara que eu gosto muito, é um grande amigo, demais, um grande amigo meu. Quando vem aqui à Bahia, é um cara que recepciono ele muito bem, porque toda vez que eu vou aí a Floripa, é um cara que também abre as portas, a gente já conhece há muitos anos. E, então, aí eu pude ver que você estava lá, a competição foi uma competição muito boa, né? Mas eu queria, Gabriel, que você me falasse, cara, um pouco de você, me contasse um pouco aí da sua trajetória no futebol, quem é Gabriel, por que o futebol, né, como profissão, esses desafios aí de ser treinador, para que a gente pudesse nortear aqui esse bate-papo, que com certeza vai ser muito bom. Legal. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você estava há quanto tempo no ar antes de eu entrar? Só para eu saber o controle aqui do tempo até nosso. Então, eu já estava... Eu iniciei 7 pontos. Ah, tá, então tá, tudo bem. Então, assim, só contando um pouquinho, né? Eu tenho 17 anos, estou no meu 18º ano como treinador, né, de futebol. Desses 17 anos, são 7 anos trabalhando em profissional, 10 anos trabalhando em categoria de base. E eu costumo dizer que o meu começo ele foi um começo muito duro e a minha carreira, minha trajetória, ela foi uma trajetória dura, né? Porque eu comecei como treinador da universidade aqui, eu não tinha onde treinar, não fui um ex-atleta, eu tentei ser jogador profissional, mas eu era ruim, então, né, quando descobri isso já com 17 anos, já me inclinei a estudar e com 18 anos comecei a ser um treinador de futebol. E aí, não tinha time para eu treinar, eu criei o time da universidade e comecei. Aí eu fiz depois estatística para o Adilson Batista, né? Aí do Adilson Batista no Figueirense, em 2005. Aí em 2006 eu tentei como preparador físico no Guarani de Palhoça, que é um clube aqui próximo. Aí em 2007 eu me formei e fui para o Rio Grande do Sul. Aí quando eu fui para o Rio Grande do Sul, lá eu trabalhei 5 anos no Esporte Clube Rio Grande, o clube mais velho do Brasil. E aí quando eu trabalhei lá no Rio Grande, eu trabalhei 1 ano na base, depois fui profissional. E ali eu vivenciei o vestiário profissional muito cedo, eu estava com 23 anos de idade, então fiquei dos meus 23 aos 27, 28 no profissional lá. E aí eu tive uma viagem para a Inglaterra, que foi um divisor de águas. Eu fiquei 1 mês estudando futebol na Inglaterra em 2008. E quando eu voltei, eu falei assim, estou atrasado, preciso voltar a me reciclar. Só que o profissional eu não conseguia, naquela época não tinha hoje o que tem de internet, você poder fazer cursos online, então era só presencial. E eu não conseguia fazer minhas pós-graduações que eu queria começar a fazer. Então, quando fui mandado embora em 2011 do Rio Grande, eu voltei a trabalhar com categoria de base e aí voltei, então, a estudar. E aí fiz 3 pós-graduações na sequência, né?
Eu fiz uma primeira pós em Ciências do Treinamento no Futebol e Futsal, minha segunda pós em Gestão de Pessoas, minha terceira pós em Gestão do Futebol. E aí, na sequência, eu fui contratado aqui pelo Avaí. Antes, do Avaí, eu tive uma passagem na Europa, aí trabalhei um tempo na Dinamarca, aí depois de trabalhar na Europa, voltei para o Brasil, aí foi onde fui chamado para o Avaí e entrei no mestrado. E aí fiz o mestrado, né? Isso, próximo ao cassino, onde estamos falando ali, foi lá que eu morei. E aí depois voltei, trabalhei, fiquei no mestrado nos últimos 3 anos estudando, né? E minha base de estudo era o treinador de sucesso. Por que o treinador ganha? Por que tem treinador que ganha mais que outros? Por que tem treinadores que se mantêm no topo mais do que outros? Então eu comecei atrás, era essa pergunta que me movia. Porque eu queria ser um treinador melhor, né? Porque eu queria me desenvolver. E aí foi aonde eu descobri algumas lacunas na formação do treinador de futebol. E aí, não só no curso que a gente está fazendo essas 2 semanas, a gente tem aplicado, mas também, até nas lives também tenho comentado, sobre formas de desenvolver os treinadores aqui no Brasil. E eu vejo que a gente acaba meio que se desenvolvendo de uma maneira meio que autodidata, né? Toda carreira tem um direcionamento, né? Você quer ser médico, você quer ser advogado, você quer ser engenheiro, né? Então, só que treinador de futebol é uma carreira que ainda ela não é oficializada, qualquer um pode estar na beira do campo, né? Já estamos caminhando, né, para legitimar essa carreira, mas além disso, é a gente pensar como eu faço para ser um treinador melhor. E aí uma das coisas que a gente descobriu, Wellington, foi que o treinador de futebol, e entrando um pouquinho no assunto da live, ele chega um momento em que ele só aprende, por exemplo, parte técnica, tática, estratégia de jogo. Quando a gente fala o jogador, a gente só fala disso. A gente esquece que isso é só 10% do treinador. Isso aí é a ponta de fora do iceberg. Que ele tem que dialogar com o diretor, dialogar com o presidente, dialogar com a imprensa, dialogar com o pai, com a mãe, com o empresário, tem que gerir o vestiário, tem que pegar o atleta que não é relacionado e que xinga ele, que não gosta, o atleta que é substituído vai para o banco de reserva bravo, tem que gerir, muitas vezes é o atleta que falta treino, o atleta que gere, que causa alguma coisa, tem que gerir a família dele, porque às vezes ele fica muito tempo viajando, então tem a vida pessoal. Então, quando você vai ver, tem uma série de coisas que o treinador precisa se desenvolver e que a gente não tem possibilidade de desenvolvimento, né? E aí o treinador experiente, segundo a literatura, ele não tem aonde se desenvolver. Então o treinador mais experiente hoje ficou meio que famoso, tipo assim, vai para a Europa para aprender. Só que como ele aprende na Europa? Eu vou observar outros treinadores. Mas será que não dá para melhorar essa aprendizagem, além de observar os treinadores? Enfim. Então é isso mais ou menos a minha trajetória. E aí, entrando no nosso tema da live, é isso que temos tentado fazer aí. Maravilha. E na sua formação, o bate-papo agora já vai para uma linha que é minha praia, onde eu gosto muito de conversar, porque a gente trouxe aqui, Gabriel, treinadores de várias categorias, vários coordenadores. Ontem a gente teve o José Boto, que é um chefe scout do Shakhtar. A gente trouxe executivos de futebol, pessoas que passaram pela base, hoje estão no profissional, como o Felipe Gil, como o Jorge Macedo, e empresário, várias pessoas que vivem o futebol no dia a dia. E em todas as discussões a gente fugiu da parte técnica, todas as vezes, e tática, para falar sobre o ser humano. Muito bom. Para falar, então, assim, gerir pessoas, gerir o seu próprio ego. Eu estou com uma frase aqui do Lemos, Alexandre Lemos, do Red Bull, que foi sensacional. Ele falou para mim assim: Wellington, primeiro eu entendi que eu precisava me desenvolver, para aí sim eu entender que eu preciso desenvolver, que eu posso desenvolver pessoas. E o papel do treinador, ele não foge desse contexto, é desenvolver pessoas. E muitas vezes desenvolver pessoas é passar por cima do seu próprio ego, né? Da sua própria experiência como no futebol. E a gente sabe que existe uma lacuna muito grande entre o treinador que é um ex-atleta, entre aquele que já está há muito tempo no futebol e aquele que quer começar. A gente vê barreiras que são criadas. Agora, já vai me vir uma pergunta aqui, Gabriel. De quem é a responsabilidade, cara, nesse desenvolvimento? É o clube que tem que criar essas oportunidades para o profissional se desenvolver? Ou o profissional que precisa entender quais são as lacunas que ele precisa aprender? A gente tem falado aqui aquilo que sei, aquilo que eu não sei que sei e aquilo que eu não sei.
Eu preciso ir em busca desse conhecimento. É responsabilidade do profissional ou ele precisa ficar esperando pelo clube esse investimento? Muito boa a tua pergunta, porque eu partiria que a resposta ela está no sistema e não numa peça. Numa ótica sistêmica, que hoje tem se falado muito, é quando a gente entende que numa engrenagem a gente tem várias peças ou várias pessoas e que a responsabilidade ela parte do todo para a pessoa e não da pessoa para o todo. Então, quando a gente vê essa situação, a gente pode culpar quem a gente quiser. Se a gente quiser culpar a confederação, a gente culpa. Se a gente quiser culpar as federações, a gente culpa. Se a gente quiser culpar o clube, a gente culpa. E se a gente quiser... Enfim, a gente pode arrumar desculpa para tudo. Porém, sob uma ótica de responsabilidade, num conceito da psicologia chamada busca ou fuga, que significa o seguinte: frente às suas situações onde você está sob pressão, numa situação de problema, você pode escolher busca, que significa busca de soluções, ou pode escolher fuga, foge do problema. E eu acho que o treinador tem que buscar o tempo todo soluções. Então, eu acho que primeiro é do treinador, a responsabilidade é dele. Se ele não mudar o mindset dele, se ele não abrir a mente que ele precisa se desenvolver, ele não se desenvolve. Tem um escritor, Peter Jarvis, e ele escreveu sobre aprendizagem ao longo da vida. Isso quer dizer que a gente aprende constantemente ao longo da vida. E aí, isso quer dizer que a aprendizagem ela se dá em todos os contextos que a gente está, e ela se dá através da comunidade prática, ou seja, minha relação com os outros treinadores. Mas, aí eu vou concordar com o Lemos, se eu olhar para mim mesmo e eu não achar que eu preciso melhorar, eu não me abro para receber novas informações que o ambiente pode me trazer. Então, eu acho que assim, a partir de mim, começa uma abertura. E a partir de eu colocar esse meu óculos de que eu preciso melhorar, eu vou começar a buscar estímulos no meu ambiente. E uma das coisas que eu acho que o treinador precisa desenvolver muito são 3 coisas principais, que é criatividade, né? Ele precisa ser criativo, reflexão, ele precisa refletir, e a terceira é atitude. Então, se ele não tiver essas 3 coisas, ele não vai gerar aprendizado, ele não vai correr atrás do aprendizado. Então, ele vai esperar cair no colo. E aí é onde a gente pode culpar quem a gente quiser. A gente pode culpar, porque eu estou longe, porque não dá, porque não tem dinheiro, porque... Enfim, então, eu, por exemplo, eu conto uma história que é muito comum e tenho contado nos cursos. Quando eu voltei da Inglaterra, e eu só pude estar lá porque a minha irmã estava fazendo intercâmbio, então tinha uma possibilidade de ficar, de dormir e tal, eu voltei e eu comecei a fazer um projeto de benchmarking, que era um projeto de chegar, eu ficava uma semana num clube de futebol, eu ficava fazendo um relatório, dava umas 80 páginas do relatório, tudo que eu via, criticava, colocava ali dentro. Quando eu ia embora, Wellington, eu deixava para a pessoa a qual eu fiz contato. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a me desenvolver, porque eu estava tirando conhecimento daquelas estruturas, networking e outras coisas. Mas eu também deixava um relatório que possibilitava ter críticas ao clube. E aí o interessante disso é que, em uma das ocasiões, eu não tinha dinheiro. E aí eu tinha encontrado o Ximenes, né, que ele era diretor executivo do Curitiba, e fui para lá. E quando eu fui para Curitiba, eu não tinha dinheiro, peguei meu carro, coloquei cobertor, travesseiro e fui. Quando cheguei lá no hotel, eu bati no hotel e falei assim: olha, quantos vocês cobram para o carro dormir pernoite no estacionamento? E aí os caras assim: olha, R$10 o pernoite, isso foi em 2011. E aí eu falei para eles assim: vocês se importariam se eu botar meu carro para ficar no estacionamento e eu dormir dentro? E aí o cara me olhou assim e falou: mas ninguém nunca perguntou isso, né? Aí eu expliquei a situação para ele, que eu ficaria uma semana lá, que eu ia ficar no Curitiba, tal. Ele me autorizou. E eu fiquei dentro do meu carro. E aí eu acho que meio que, não sei se, né, se condoendo comigo, no dia seguinte, ele: olha, se quiser 15 pila, é o café da manhã. E aí, né, tem um vagão, um quartozinho, se quiser tomar um banho. E assim eu fiquei a semana toda fazendo o benchmarking, né, o aprendizado no Curitiba. Tava lá, né, sempre bem arrumado, né? E mal sabia o Curitiba que se ele não me desse almoço e jantar, talvez eu não tinha uma refeição. Mas o fato isso era a fome de aprendizagem, era a fome de aprender. Então, eu acho que assim, as oportunidades estão aí. A gente tem falado muito no curso, Wellington, que assim, a gente tem que ver na crise a oportunidade, e não na oportunidade uma crise, né?
Outra coisa que eu tenho falado muito para quem quer ser treinador e se desenvolver, como você tem citado, é que os treinadores, eles podem, a partir do contexto a que eles estão, eles podem influenciar o lugar que eles estão. Ou eles podem simplesmente se permitirem ser influenciados por essa mentalidade que nunca dá. Escreva aqui. E eu falo muito assim que quem quiser trabalhar no futebol, ele tem que entender que ele é PJ, ele é pessoa jurídica, ele não é CLT. Então, assim, faz parte do contexto do futebol, salário atrasado, não receber salário, e o treinador tem que entender que ele é uma pessoa jurídica. Então, às vezes, você vai estar desempregado, né? E aí você vai para um clube, sabendo que você vai receber o primeiro salário e talvez o segundo e terceiro não vai, então você vai com um capital de giro, que é uma pessoa jurídica, é o seguinte, eu vou com dinheiro meu, às vezes você vai ter que levar teu data show, levar teu material, levar teus cones, levar tuas bolas, entendeu? E chegando lá, você vai se deparar com uma realidade que não é, mas você pode chorar e voltar para casa. Ou você pode botar a mão na massa, trabalhar e, de repente, um clube melhor te chamar e aí você fazer a tua empresa girar. E por isso que, concluindo a minha fala, eu digo assim, fuga ou busca? Vai enfrentar o problema ou vai refugar? E aí é onde muitos acabam saindo do futebol. Maravilha, cara. Você falou uma coisa, mudança de mindset, né? Mudança de um modelo mental de ou você escolhe ser a vítima ou você escolhe ser o protagonista da sua história, né? Eu acho que a gente tem... Eu sempre falo aqui na nossa conversa, eu sou treinador mental e sou coach, e eu digo o seguinte, cara, que os nossos olhos, eles são limitados porque eles enxergam somente aonde a nossa visão alcança. E muitas vezes a gente está vendo as dificuldades, a gente está escutando as dificuldades. Mas o desafio é você erguer a sua visão além daquilo que você está vendo, né? E aí eu vi que você utiliza algumas ferramentas nesse processo de formação do treinador, ferramentas que eu utilizo dentro de uma formação de coach, né? Como a análise SWOT, o planejamento estratégico, a visão, porque o cara tem o planejamento de onde ele está e aonde ele quer chegar, porque aí ele precisa desenvolver a questão da resiliência para passar pelos processos, a adversidade que a vida vai impor, mas vai impor para todos, e é daí que vai saindo sempre as pessoas mais experientes, as pessoas mais preparadas, é um processo natural. Me fale um pouco mais aí sobre o planejamento de carreira de um treinador e atualmente o mercado de treinadores, como é que está? Legal. Você pegou uma cola da parte do curso também, porque a gente tem abordado esse tipo de assunto. Claro! Não, muito legal. Esses tipos de assuntos, eles podem ser para a gente poder crescer. E uma das coisas que eu acho que você fez uma postagem muito boa como coaching, é aquela tua postagem sobre a questão da zona de conforto, né? Depois do medo, aprendizagem, né? Para chegar ao crescimento profissional. E eu acho que, assim, esse planejamento de carreira e o mercado, ele tem tudo a ver com essa postagem que você fez. Por quê? Porque o planejamento de carreira é eu saber onde eu estou, onde eu quero chegar. E muitas vezes os treinadores precisam de caras, de profissionais como você, que são esses coaches esportivos que vão ajudar, né? Como, né, e você sabe muito bem, mas é só para esclarecer os amigos da live, né? O coach, a palavra coach é daquela carroça que leva do ponto A ao ponto B. Então, é da onde eu estou, que é a minha zona de conforto, onde eu quero chegar, que é meu crescimento profissional. E a zona do medo, a zona de aprendizagem, ela vai fazer parte dessa trajetória. Então, quando eu sento, e a gente fez isso no curso, né? Que é o local A onde eu estou, é onde eu estou hoje. E aonde eu quero chegar, eu já vislumbro. Só que é que nem você pega uma carona. Eu estou aqui, por exemplo, em Florianópolis. Eu quero chegar na Bahia. Só que aí, se eu colocar uma plaquinha lá, Bahia, na estrada, ninguém me dá carona. Mas se eu colocar, né, Curitiba, aí me leva até Curitiba, eu coloco São Paulo. Então, degrau a degrau, a gente vai conseguindo chegar. E planejar carreira é isso. Planejar carreira é você saber onde você está, onde você quer chegar, mas você começar também a vislumbrar degraus, né? E esses degraus, eles têm que ser palpáveis, eles têm que ser algo que está próximo a você, né? E aí faz parte, fazendo a conexão do que você está falando, da segunda parte, que é entender o mercado. E aí tem uma frase do Paulo Freire, que eu
a gente usou no curso, que é o seguinte, que o ser alienado é aquele ser que até tem no mito da caverna de Platão, que você fica dentro da caverna, que é o que Platão fala, e tem um mundo lá fora, mas você não sabe, você acha que a tua caverna é a única que existe no mundo, e é a melhor. Você vê sombra do mundo lá fora. Então, o treinador ele precisa sair um pouquinho do seu plano, enxergar o mercado, e o mercado de treinador hoje, ele é um mercado muito competitivo, entendendo que há uma diferença entre mercado de base e mercado profissional, mas o mercado de base ele é um mercado muito competitivo e ele é um mercado no qual o treinador hoje, que quiser ser treinador de base, ele precisa desenvolver alguns tipos de competência específicas para a base, porque até eu fiz recentemente uma pesquisa, está lá no meu Insta, se o pessoal quiser ver, que é sobre, se você der uma olhada, que é sobre o que os coordenadores de base olham num treinador para contratá-lo. E eu fiz essa pesquisa informal porque eu quero saber o que o mercado está querendo de mim. Eu quero me desenvolver. Então, você vai lá, por exemplo, surgiu conhecimento profissional, acho que isso é um pouco óbvio, mas, por exemplo, surgiu adaptação à cultura. O pessoal está querendo hoje que o treinador se adapte à cultura do clube e não o contrário, né? O clube hoje está buscando treinadores que estejam ética, que é o que eles chamam hoje de não só a life skills, que são habilidades da vida, mas as soft skills e as hard skills. As soft skills, elas são justamente essa empatia, né? A questão da ética, do caráter, da moral, né? Da índole. Então, hoje o mercado está buscando, porque o que está acontecendo, Wellington? E você, como coach esportivo, sabe, hoje o conhecimento profissional está muito nivelado. Você vai pegar currículo das pessoas, você vai ver lá, curso CBF, pós-graduação, vai ver igual. Só que quando você vai de pessoa para pessoa, você começa a entrar nas soft skills, você vê que muitos treinadores, eles têm o conhecimento profissional muito aguçado, mas quando você vai, como é que ele trata o jogador dele? Como é que ele trata o coordenador dele? Como é que ele trata a torcida, a imprensa? Como ele é com a esposa? Como ele é com os filhos? Né? Desculpa até, eu vou até abrir um parênteses aqui na nossa live, e até eu peço desculpa mais uma vez por ter chegado um pouquinho atrasado, eu não gosto disso. Eu estava numa conversa... Você fica um pouquinho mais, não tem problema não. Estava numa conversa com um jornalista da Globo, que eu vou te dizer assim, eu não imaginava que o cara fosse tão humilde, entendeu? O cara é muito humilde. E aí eu falei assim, caramba, eu falei para ele, eu elogiei ele, eu falei, cara, ver caras assim como você, grande na Globo, dando atenção para um Zé Ninguém como eu aqui, né? Eu falei, isso mostra a grandeza da tua parte. Então, isso é uma life skills, isso é um soft skills. E que eu acho que hoje o mercado, e aí é uma das coisas que a gente falou muito sobre networking também, o networking atual não é mais aquele networking interesseiro, do tipo assim, eis o meu cartão, me dá o teu cartão, deixa eu tomar um cafezinho contigo. Então, o networking hoje não é mais a quantidade de pessoas que eu tenho, é a qualidade da relação que eu tenho com as pessoas. Então, não é o número, porque o network, afinal, é o seguinte, quem está do meu lado e me conhece vai falar de mim, bem ou mal. Então, a qualidade de conteúdos que eu vou desenvolvendo com as pessoas, eu acho que é fundamental para que eu seja inserido no mercado, para que eu seja faça um bom plano de carreira e para que eu trace degrau a degrau. Está muito mais visto com paciência do que querer crescer muito rápido, né? E olha aí, quando a gente já começa a falar sobre aspectos comportamentais, né? Como você não pode fugir da pessoa que você é nas suas relações, de quem você vai ser no seu trato com o atleta, que muitas vezes você se coloca, a figura do treinador é uma figura hostil de um chefe, daquele que tem o comando, daquele que tem autoridade, mas na verdade ele também é o professor, aquele que estimula o conhecimento, aquele que produz, né, um espaço de conhecimento, um espaço de troca, um espaço em que muitas vezes o atleta vai aprender com o outro atleta e não com o treinador. Né? Isso a gente conhece em ambiente de sala de aula. E eu acho isso interessante porque a gente vai cada vez mais sabendo que os aspectos tático, técnico e físico são muito importantes, mas o que vai fazer a diferença, na verdade, de um treinador para o outro são esses aspectos comportamentais. E a gente percebe o seguinte, uma certa vaidade, muitas vezes, de alguns treinadores, porque
O quão seria humilde, né, e o importante você se colocar como um aprendiz. O Gabriel, eu estou com dificuldade em tal área, tem eu não domino tal assunto, você poderia me ajudar? Aí utilizar daquela ideia da curiosidade, né, de observar, posso observar uma semana aí seu treinamento? Eu acho que quando você coloca o autor, o cara que vai te ensinar com autoridade, ele também te reconhece como um aprendiz e tem disponibilidade para ensinar. Mas aí eu vou fazer uma provocação, cara. Mas olha só, eu leio vários livros e vejo vários vídeos na internet. E eu me preparo dessa forma. Mas qual é o diferencial entre eu me preparar dessa forma e eu fazer um curso, um treinamento, onde eu vou ter alguém que vai me direcionar? Muito legal a tua pergunta, porque eu acho que assim, hoje o livro e hoje os conceitos, eles estão no ambiente e a gente pode acessar de maneira fácil, né? Porém, o que eu acho assim, a complexidade que é o nosso dia a dia com tomada de decisão, resposta e estímulo, você tem o seu humor, você tem as coisas que você precisa fazer. E quando eu vou para esse dia a dia complexo, algumas coisas o livro não me ensina. Então, eu diria o seguinte, você precisa, para conseguir atuar no dia a dia, ter um treinamento, ter um desenvolvimento a partir de experiências outras de outras pessoas e das suas próprias experiências refletidas. Então, vou te dar um exemplo. E aí vou pegar um gancho do que você falou. Eu, quando comecei minha carreira, eu achei, Wellington, que a tática resolvia. Eu achei que um treinador que tivesse tática, que tivesse conhecimento de sistemas, de jogo, ganhava. Até que um dia eu tomei 3-0 em casa de um treinador que eu fui descobrir depois, que eu trabalhei com o jogador que tinha trabalhado com ele, que no final ele falou o seguinte: ó, pessoal, se ganhar hoje, tem 2 caixas de cerveja no busão, é por minha conta. E eu sabia que aquele treinador não tinha um processo de treino tão desenvolvido. Então, quando eu comecei a perder alguns jogos assim, quando eu comecei a vivenciar algumas situações dentro do vestiário, eu comecei a falar assim, opa, o livro não me contou isso. O livro não me direcionou isso. Então, a gente começa a ler esses livros de liderança, a ver essas coisas de liderança, só que quando você começa a praticá-las, você vai enxergar lacunas que o livro não te contou. E aí, o que eu fui descobrir, por exemplo, no meu estudo de mestrado, e hoje a literatura respalda, que o que faz um treinador alcançar o sucesso e se manter no sucesso está muito mais vinculado ao conhecimento interpessoal e intrapessoal. Uau. Por quê? Vou te dar alguns exemplos de artigos, tá? Tem um artigo, o ICC, que é um instituto que estuda o coach, né, que estuda o desenvolvimento do treinador, ele escreveu um documento onde ele traz que o treinador, para ele alcançar as competências interpessoais, ele vai precisar abordar a aprendizagem dele através da complexidade do dia a dia e que ele chega a um limite onde a aprendizagem formal dele, ou seja, a aprendizagem dentro de cursos, né? Seja ele curso da faculdade, pós-graduação e outras coisas, não ensinam mais. Então, o que as pesquisas mostram, o que o ICC nos direciona? Que para esse treinador mais experiente continuar aprendendo, ele tem 2 formas principais de aprendizagem. A primeira forma é através de conversa com os pares. Por isso que treinadores experientes querem ir para a Europa aprender, por isso que pessoas experientes querem conversar com outros, né? E aí você faz parte disso. Por quê? Porque aí eu preciso de um coaching para me fazer perguntas e me mentorar. E aí a segunda forma. Entendi. E essa segunda forma é a aprendizagem interna. E aí que o ICC fala. E o ICC desenvolveu umas pesquisas junto a uma escola australiana de desenvolvimento de treinadores, onde eles fizeram o seguinte: eles perguntaram para mais de 1.000 atletas olímpicos e campeões mundiais, e eles fizeram 2 perguntas. Quem foi o melhor treinador que você já teve na vida? E por que ele foi o teu melhor treinador? E aí qual foi a resposta? Era o treinador X e o porquê, mais de 80% das respostas se remetiam a competências interpessoais e não competências profissionais. Então, sempre a resposta era porque esse cara me via de forma diferente, porque ele me motivava, porque ele fazia com que ele foi o único que enxergou potencial em mim, porque esse cara me apoiou em momentos que eu precisei, porque esse cara falava de um jeito que os outros não falavam, porque ele tinha empatia, porque ele me compreendia, porque esse cara ele sabia extrair o melhor de mim.
Ou seja, as respostas não diziam respeito a, tipo, ele entendia muito de tática. Então, as pessoas que nos marcam nas nossas vidas, nos fazem crescer, está muito mais linkado a interpessoal e intrapessoal. Por isso que a melhor maneira hoje de treinadores experientes evoluírem é conversar com os pares. E é por isso que no curso que a gente tem promovido, as pessoas conversam, é uma sala de bate-papo com 30 treinadores que começam a expor a sua vida. E aí a gente tem muitos treinadores ali que estão expondo assim, fiz isso de errado, isso deu certo, isso aqui está errado. E os treinadores começaram a chamar outros treinadores porque eles assim, caramba, isso aqui está me fazendo sentido. E aí quando a gente vai para a sala de aula, a gente volta àquela aprendizagem que o Paulo Freire fala que é o depósito bancário e que não tem efeito, por quê? O depósito bancário é como se eu, por exemplo, Gabriel, sou um suposto professor, você, Wellington, é meu aluno, eu pego o conhecimento como se você não o tivesse e jogo em cima de você. E o Paulo Freire diz, não é depósito bancário, eu preciso agora ter docência com discência e discência com docência. É eu trocar as informações. Então, quando a gente agora pressupõe que eu não sei de tudo e eu pressuponho que a partir disso eu vou construir o conhecimento a partir do meu aluno e não despejar o conhecimento do meu aluno, eu tenho que começar a conhecer quem ele é e eu preciso também ouvir ele. Então, essa interação entre os pares e a aprendizagem refletida, que é o que você faz através do coach esportivo, que é o treinador ter uma prática reflexiva, é ele refletir como ele aprende, como ele se desenvolve. E aí tem uma coisa que é fantástico, Wellington. E aí, cara, se você não teve acesso a esse material, se quiser depois eu te mando, tem 4 níveis que a escola canadense caracteriza como treinador. Iniciante, competente, expert, inovador. E a literatura diz que para sair desse terceiro nível, que é o expert, e chegar no inovador, só com aprendizagem interna. Ou seja, não tem estímulo externo, não tem YouTube, não tem Europa, não tem pares. É aprendizagem dentro da gente. E aí a gente vai precisar de mentores e coaches como você, que nos façam refletir sobre a nossa prática. E aí quando a gente reflete sobre nós mesmos, nós vamos encontrar respostas dentro da gente a evoluir. E aí você se torna um treinador inovador. Então, é por isso que muitos treinadores experts e experientes não encontram mais respostas em cursos formais, onde um cara despeja 4 horas de conteúdo nele. E eles vão aprender muito mais em relação entre os pares, em relação entre os outros. É tipo assim, cara, eu cheguei no meu vestiário e 3 treinadores quebraram o pau, 3 jogadores quebraram o pau ali dentro. Como é que você faz? Quer ver, pergunta? Olha só que perguntas interessantes surgiram no curso, Wellington. E aí eu te jogo a bomba também para ti aí, para você ver como é que você orientaria. Falamos sobre agressão no aeroporto e invasão de torcida no CT. O que o treinador deve fazer, como deve reagir. Falamos sobre salário atrasado, como o treinador gere um grupo com salário de 3, 5 meses atrasado. Falamos sobre quando os empresários e diretores de clubes começam a exigir escalação de alguns atletas. Como você reage? Então, esses 3 tipos de situações, problemas, é normal na vida de qualquer treinador. O problema é como é que eu vou aprender a agir com isso? Não tem no livro, não tem curso. Então, eu preciso trocar informação e eu preciso aprender através das minhas experiências. O que eu fiz, que eu faria diferente, ou o que eu fiz, que eu acertei, que eu faria de novo. E aí eu começo a evoluir como treinador. E aí eu devolvo para ti a bomba. Como é que os treinadores que você tem orientado têm saído dessas 3 situações, problemas aí, que é um pepino danado? Rapaz, aqui é o lugar de eu que mando bomba para você, rapaz. Que negócio é esse? Cara, mas é uma situação realmente muito desafiadora, porque em todas elas ela vai confrontar aspectos individuais desse treinador, né? Sobretudo os seus valores e suas crenças, que a gente sabe que são norteadores das nossas decisões. Então, até que ponto ele está disposto a ceder e até que ponto ele pode ser, dentro desse processo, ele intermediar uma nova decisão, um novo olhar diante daquela situação, né? A gente sabe muitas vezes que não tem uma resposta só, não tem somente um olhar, mas a gente proporcionar olhares diferentes, como você faz no seu curso, né?
São olhares diferentes, experiências diferentes, trocas diferentes, e que cada um vai fazendo a sua autorreflexão e tomando o seu posicionamento. Essa parte filosófica do seu curso, ela é interessante, mas é um choque. Eu acredito que as pessoas, eu quero fazer um curso de treinador, e aí quando recebe, né, essa bomba assim, fala assim, rapaz, mas eu acho que é muito daquela coisa, a gente dá primeiro o que realmente o treinador precisa, né, para depois de fato ele ter porque como você falou, cara, o acesso a modelo de treinamento tá cada vez mais parecido um com o outro. O que vai fazer a diferença é o seu comportamento, a sua personalidade diante desse processo. Cara, gostei muito e eu quero te fazer também uma pergunta sobre o seguinte, cara, uma coisa que eu acho a maior dificuldade do treinador, né, não são todos, né, mas aqui a gente está falando com diversos treinadores, tanto de categorias iniciais, tem aí o Carlos Amadeus, que é de treinador sub-20, sobre a comunicação, cara. A linguagem, a melhor linguagem para o seu público, para tratar com o seu atleta. A gente sabe que depender de cada fala, ela estimula um gatilho mental que traz, em vez de resultados que a gente quer, resultados totalmente diferenciados. Então, até que ponto o treinador ele precisa melhorar essa linguagem? Ele precisa, em alguns momentos, sair do papel de treinador para fazer um outro papel que o meio exige, né? Como você aborda isso no seu treinamento, a questão da comunicação? Muito boa a tua Sobretudo pergunta. a não violenta. Perfeito, não, perfeito. Muito boa a tua pergunta, e eu vou recorrer de novo a uma base literária de pesquisa, onde é o seguinte, o treinador de sucesso, eles ilustraram que a liderança e a comunicação são as duas competências uma das mais importantes e que a partir delas surgem outras, né? Então, a gestão de pessoas, gestão de crise, de vestiário, gestão de conflitos, gestão de ambiente, depende muito da tua liderança e da tua comunicação. Entrando agora nesse case específico da comunicação, a gente encontrou na literatura e escreveu na minha dissertação sobre comunicação assertiva. E o que seria uma comunicação assertiva? Seria o seguinte, eu preciso sintonizar a minha comunicação com o meu ouvinte. Comunicar não é despejar algo. Comunicar é falar e aquele algo que eu falei fez sentido ao meu ouvinte de maneira que o meu ouvinte compreendeu e comprou. Então, fazer o ouvinte comprar a ideia. E a partir da comunicação, você precisa de outras competências. Persuasão, empatia para você entender como é que ele olha, né, como é que ele pensa. Eu preciso, por exemplo, a gente caracteriza a comunicação com 3 tipos de comunicação assertivas, tá? A comunicação oral, que é aquilo que você fala. A comunicação comportamental, que aí é pelo exemplo. Você pode falar uma coisa, mas agir de maneira diferente. Então, o teu exemplo vai falar. E a terceira é a comunicação ambiental. Quando alguém entra no teu quarto, e se teu quarto está sujo ou está limpo, ele vai ver. Se eu for no teu escritório, Wellington, e ver o teu escritório da maneira com que ele se organiza, da maneira que ele está, isso me diz muito sobre você. Então, comunicação ambiental, comunicação comportamental e comunicação oral. Esses 3 são comunicações assertivas. E eu preciso me comunicar através desses 3 meios. Segundo ponto importante sobre comunicação. Tem um livro muito interessante no treinador da NFL, foi 7 vezes campeão da NFL. E ele diz que um dos segredos dele é que ele sintoniza a comunicação. Então, o que ele fala? Não dá para um walkie-talkie que está sintonizado numa onda, por exemplo, AM, né? 1400 AM. Ele conversar com outro walkie-talkie que está na onda de 1200. Ele tem que equalizar a frequência. Então, ou ele baixa para 1.200, ou o do 1.200 tem que subir para 1.400, ou vão se encontrar no 1.300, vamos supor. Uau! Sintonizar a frequência da comunicação faz ela ser assertiva. Vamos dar exemplos práticos do que é isso, tá? Há jogadores que o que move eles é o dinheiro. Há jogadores que o que move eles é fama. Há jogadores que o que move eles é vitória do grupo. Há jogadores que o que move eles é o ego, muito o eu inflado. Então, como é que eu motivo ele, como é que eu falo com ele? Se eu identifiquei que o que move ele é o dinheiro, eu vou falar com ele assim, cara, se a gente ganhar esse jogo, o teu bicho vai ser alto e aí o seu salário vai aumentar. Você está entendendo? Então, ele vai entender minha comunicação. Se a comunicação dele, por exemplo, é muito a questão familiar,
ele é uma pessoa muito de grupo. Cara, a gente, nesse jogo, vai precisar vencer, porque se a gente vencer, a gente vai ter uma coesão de grupo maior, a gente vai fechar o grupo e tal. Então, você usa a cenoura que está à frente dele, o gatilho dele, para que você seja assertivo na sua comunicação. Lembrando que não adianta só você falar, você precisa tomar cuidado com como você se comporta e como você age. E para completar minha fala sobre comunicação, eu também preciso entender que ela é sistêmica. Então, por exemplo, os meus jogadores, às vezes eu quero me comunicar com eles. Só que se eu achar, e para mim, inocente é o treinador que acha que vai dar um treino para um jogador e vai sair e vai comunicar. Então, eu costumo dizer que o jogador tem 5 agentes de influência sobre ele. O primeiro são os pais. O segundo são nós, treinadores ou professor escolar. Mas então, treinador, professor escolar, empresário ou agente, e aí namoradas e amigos. Então, o que eu procuro fazer como treinador? Eu procuro conversar com esses 5 agentes que estão ao redor do jogador. E procuro extrair informações desses agentes. Então, eu converso com pais, eu vou à escola, converso com professores, diretores, eu converso com os empresários deles, eu converso com namoradas e amigos, eu converso com todos os agentes. E quando eu descubro informações desses agentes, eu consigo sintonizar a minha fala e ser mais assertiva com aquele jogador. E é como a gente fala, ele compra a tua ideia. Então, comprar ideia, e tem um livro que eu recomendo, chamado Conscious Coach, né? Treinador Consciente. A arte de fazer as pessoas comprarem sua ideia. Então, para você fazer as pessoas comprar a tua ideia, você tem que ter uma comunicação assertiva. E aí a tua liderança vai funcionar. Então, respondendo e concluindo, você precisa de uma comunicação assertiva, senão você não faz a tua equipe comprar a tua ideia e você não consegue comprar esse jogador junto contigo. Né? Estão falando que é psicologia, mas é isso. É o que vai gerar o comportamento no seu atleta, uma boa comunicação assertiva. Cara, mas aí o treinador tem que se importar demais com o seu atleta, tem que se importar demais com a instituição que ele se representa, porque isso aí demanda muita energia e talvez alguém pode estar falando assim, cara, eu acho que nada disso é importante, a gente está criando um bocado de jogador Nutella, a gente tá, esse treinador vem com essas conversas diferentes, eu nunca fiz curso nenhum e já ganhei isso, já ganhei aquilo. A gente vem, Gabriel, dentro de um contexto, conversando sobre a mudança do futebol, sobre o futebol que muda a cada geração e que mudou. Aí, o simples fato de você assistir agora uma Copa de 94, naquela final, já é um choque muito grande para quando você assistiu naquele dia, você, rapaz, a imagem é diferente, a velocidade é diferente, muita coisa mudou. E eu preciso entender que mudou e avançar dentro desse processo. Mas aí, naturalmente, você conflita com esse tipo de pergunta. E aí eu quero saber que tipo de resposta você daria para esse treinador que ainda não entendeu essa necessidade de você se desenvolver como pessoa, para você atuar no desenvolvimento humano, que é isso que o formador de atletas ele precisa fazer, para convencer ele que o seu curso, ou que isso é uma tendência natural e que quem não ficar esperto vai continuar reclamando, mas vai ficar para trás. Eu começaria perguntando para ele o que é ser um treinador para ele. Qual a identidade do treinador? O que é ser um treinador? Porque através dessa pergunta você vai conseguir medir e mensurar o porquê que talvez ele esteja com o olhar dele muito fechado. Porque eu entrei no mestrado, Wellington, com a resposta de que o treinador de sucesso é o que vence, o que ganha títulos, canecos, vitórias. E eu saí do mestrado dizendo que isso também é um dos componentes. Eu descobri outros 4 componentes fundamentais do treinador de sucesso. Há uma escritora, Andrea Becker, né, ela fala sobre o great coach, o grande treinador, e ela diz que o great coach é aquele que consegue extrair o máximo do seu atleta, e ela também fala que é aquele treinador que aumenta o potencial do atleta, que é o que você faz como coach. Então, quando você entende que você pode, às vezes, não ganhar títulos, mas você pode pegar o teu jogador, que era máximo nível 6, e tornar o potencial dele para nível 8, foi um great coach. Você teve sucesso. Quando você entende que aquele jogador não consegue
Ficamos sem áudio agora, Gabriel. Ficamos sem áudio. Você consegue me escutar? Eu não estou te conseguindo te ouvir, não. Galera, não sei se foi comigo, né? Mas tá chovendo aqui, então acabou a gente não conseguindo ouvir o complemento aí do Gabriel. Mas vai ser mais importante. Provavelmente a gente vai precisar usar mais 10 minutos aqui da nossa live. Então, você que está ligado aí, cara, não saia, continue, porque a gente precisa extrair um pouquinho aí da cabeça do Gabriel, porque ele ainda tem novidades pra gente, cara. Né, Gabriel? Tem novidade ainda aí, né? Vamos. Espero que você tenha preparado uma coisa boa pra galera que tá aqui até agora, viu? Conclua o seu pensamento, Gabriel. Tá. Se cair, não tem problema. Eu entro de novo, a gente faz uma outra posição. Então, assim, eu preciso entender que a função de ser treinador, né? O Gabriel está citando da Andrea Becker. Eu preciso entender que a função de treinador, como diz a Becker e outros pensadores, ela tem 5 pilares. O resultado esportivo, que é título, que é desempenho, ele é um. Pode ser o mais importante? Até pode ser a melhor maneira de mensurar. Só que, e o legado que eu deixei no clube, na estrutura, na organização que eu trabalhei? E o legado que eu deixei nos meus atletas? E a evolução pessoal como ser humano, de uma maneira integral no meu atleta? E extrair o máximo dos meus atletas. Então, eu tenho que enxergar que a função de ser treinador, ela vai muito mais além do que só um título, do que só dinheiro, do que só resultado. E quando eu começo a compreender isso, eu começo a entender que a minha função vai muito mais além do que dar um treino para alguém e ir embora para minha casa. Entendeu? E o great coach é esse cara que vai passar na sua vida e, de certa forma, vai impactar a sua vida. Tem uma outra pesquisa feita com atletas, perguntando para eles o great coach, que característica que ele tinha. E a maioria deles, mais de 90%, diz o seguinte: foi o cara que impactou minha vida, foi o cara que fez eu ser a pessoa que eu sou hoje profissionalmente. Então, quando eu ouço isso, eu ouço o seguinte: espera aí, eu posso não ganhar título, mas eu posso influenciar. Então, por exemplo, o Bielsa, eu li um livro recentemente dele, aquele 11 Caminhos ao Gol, Wellington, e o Bielsa, ele é um cara que não tem muitos títulos, mas o Guardiola tem ele como referência, o Sampaoli tem ele como referência, o Simeone tem ele como referência. Então, eu tenho que parar para pensar, peraí, o cara não tem títulos, mas o cara influenciou uma geração de treinadores vencedora. O Bob Robinson, né, ganhou títulos, mas além dos títulos, ele impactou a vida de treinadores. Então, quando eu começo a ter esse tipo de mentalidade, eu começo a enxergar o meu atleta não apenas como uma máquina para produzir gols para mim. E aí uma das coisas que eu descobri no mestrado, Wellington, e me mudou a minha prática, é que eu passei a atuar como atleta central. Então, a minha prática a minha prática agora é centrada no atleta, não mais em mim. Então, a minha construção... Aí você quebrou tudo agora. Entendeu? Aí você quebrou tudo. Porque a gente vem falando sobre isso, a questão de treinador não se trata de você, se trata do outro. Você vai treinar, você é um servo, você não é senhor. E a gente parece que entendeu ao longo do processo de uma forma errada e que a gente quer carregar esse peso como dono do conhecimento, né? Quer ser o cara que que vai conquistar a vitória e na hora da derrota a gente fica procurando os culpados, né? E não assume sozinho. Então, assim, cara, sensacional. A live vai acabar porque ela tem o tempo dela, mas, galera, fique aí,
porque eu tenho mais 2 perguntas para Gabriel. Uma eu vou colar ele na parede e a outra é uma novidade que ele vai trazer para a gente aí. Valeu, galera. Segura aí, Gabriel, segura aí que a gente tá junto.